Saudações, pessoal! Para quem quer uma boa dica de jogo para Halloween, segue aqui o Mysterium, um jogo para 2 a 7 pessoas, até 6 humanos e um fantasma, no caso, 42 minutos, o que deve dar em torno de 1 hora com a explicação das regras, e sugerido, em termos de complexidade cognitiva, para 10 anos ou mais. Ele é da Libellude, mas foi lançado pela Galápagos Jogos no Brasil. Pois bem, como se joga o jogo e do que ele trata? Esse é o modo como fica visível o jogo para os jogadores. O fantasma tem uma outra visão, que agora nós vamos mostrar aqui. E o objetivo dele é o seguinte: nós aqui vemos 8 cartas representando pessoas, locais e armas. A lógica do jogo parte da história. A história é de que é um fantasma assombrando uma mansão e um dos personagens, um rico cristalomancista, chamou seu amigo numerólogo, que por sua vez chamou outros médiums, para que eles, na noite de Todos os Santos, ou seja, 31 de outubro, na madrugada, após o badalar da meia-noite, eles, antes do raiar do dia, consigam ajudar o fantasma a descobrir quem o matou, então ele possa descansar. O que acontece então? Como que se joga? A cada rodada, o fantasma, e agora nós temos que fazer uma pequena viagem aqui, sob o olhar auspicioso de Pandora, para ver o modo como o fantasma pode se comunicar. As regras sugerem que quem joga com fantasma não fale. Eu sempre que jogo nessa posição, o que quer dizer todas as vezes que joguei esse jogo, faço isso. E a resposta vai ser uma batida na madeira da mesa, para sim, 2 para não, caso a resposta dada pelos médiuns seja verdadeira ou falsa, correta ou incorreta, no caso, para aquilo que foi a pista dada a eles. Só que vejam aqui, as cartas representam visões que são o único modo pelo qual o fantasma consegue se comunicar com os médiuns. E o jogador tem que tentar comunicar o fantasma isso a cada um deles. Ou seja, já está pré-definido. Claro que eu fiz setup antes, né? Aleatoriamente, selecionando todas as cartas. E são 6 aqui e 8 no tabuleiro. Esse é o modo normal de jogo. Cada jogador vai ter um número definido previamente de rodadas, que são 7. Isso pode ser visualizado através dessas 7 horas que podem se passar até o raiar do dia, para descobrir se de fato eles conseguem ou não descobrir o assassino, o local do crime e a arma. Mas como que se há 6 aqui, como que haveria só um assassino, se há 6 respostas corretas para cada médium? Na verdade, o fantasma morreu há muito tempo e ele está meio confuso. Então, apenas ao final da sessão, quando todos os médiums descobrirem todos os suspeitos, locais e armas, ele lembra de fato qual foi aquele que foi responsável pelo seu falecimento inoportuno. E aí, os jogadores têm a possibilidade de, a partir de apenas 3 cartas, identificarem assassino, local do crime e arma. Mas isso vai depender do quão bem eles foram nisso aqui. E o que é isso? É o grau de sintonia que eles adquiriram com o fantasma ao longo da partida como um todo, representado por vezes em que eles conseguiram descobrir se os seus colegas estavam acertando ou errando na resposta que davam. Ou seja, o fantasma seleciona uma ou mais cartas para tentar comunicar uma visão. Vamos supor que ele tentasse comunicar aqui, e as cartas estão terríveis, mas digamos que ele
quisesse usar essa carta aqui para o jogador preto, tentando indicar o médico, que tem instrumentos, né? Então, instrumentos, aqui ferramentas, ele tenta usar isso na falta de melhor opção. Ele usa e o jogador, que está jogando com o personagem preto, olha as cartas e pensa não no médico, mas sim nesse que parece ser aqui um arqueólogo, algo assim, que também usa ferramentas. Bem, o jogador vai errar. Então, os outros jogadores podem dar suas opiniões, dizendo que se acham que está certo ou se acham que está errado. E eles pontuarão nessa trilha aqui, à medida que eles acertarem o que aconteceu. Ou seja, mesmo que alguém erre, os demais jogadores podem ter um benefício coletivo, porque o jogo é cooperativo. Todos vencem e o fantasma consegue alcançar o seu repouso final, ou todos perdem e aí basta aguardar o próximo ano, né, o próximo Halloween, para conseguir descobrir algo ou não. Descobrir, de fato, esse mistério ou não. A ideia do jogo é bastante simples de ser desenvolvida. Ele é uma mistura de detetive ou Clue com Dixit. Só a polissemia dele nas cartas é um pouco diferente da do Dixit e o uso delas também. Mas elas são bastante numerosas, então essa mão que eu tirei aqui aleatoriamente de modo inicial não era exatamente das melhores para comunicar aqueles personagens. E algumas cartas às vezes são boas para falar de lugares, essa daqui é uma delas, e não muito para falar de pessoas. Então, fica a sugestão, eu não vou explicar de modo detalhado as regras, é mais dar uma sugestão de jogo que fuja um pouco do espectro mais conhecido de jogos de Halloween e que não é tão caricato e também não fala de doces, né? Para a sorte dos pais em momentos como esse. E fica a sugestão. Ele não é um jogo fácil, mas há um modo fácil que torna um pouco mais possível das pessoas conseguirem ser bem-sucedidas. Sugere-se que se jogue nele inicialmente. Aqueles corvos ali são 3 chances do jogador que joga como fantasma de descartar um deles ao longo da partida, no modo normal, e trocar a sua mão. No modo fácil ele pode fazer isso toda a rodada, que facilita muito, porque como vocês viram ali, as cartinhas não estavam muito favoráveis para falar desses personagens. Mas o fantasma, toda vez que usa uma ou mais cartas, ele compra até ficar com 7 cartas na mão. E o fim da rodada ocorre quando ele deu as pistas para o último dos médiums. Aí usa-se uma ampulheta de 2 minutos e ao final daquele momento todo mundo tem que não só votar na sua carta, qual que acha que é a correta para aquele momento, como também votar no que acha que os demais acertaram ou erraram. E esses marcadores aqui são para lembrar o fantasma se ele já deu as pistas para a pessoa ou não. Pode parecer desnecessário, mas no sufoco que é esse fantasma é bastante útil. Bem, fica aqui a dica, a ideia é fazer uma apresentação geral e recomendo a quem puder que jogue. E em oficinas lúdicas futuras, já usamos ele no passado várias vezes e certamente nas próximas oficinas que vamos fazer, vamos empregá-lo também. É um dos melhores jogos cooperativos que eu já joguei. Uma boa noite a vocês, porque Pandora nos avisa que já está na hora de encerrar o vídeo. Até logo.